palavra que Deus tem para nós nesta noite, eu creio que ela vai impactar o seu coração, porque ela vai guiar você para um lugar seguro. Vai levar você para um lugar seguro. E nós precisamos entender que, na caminhada da vida, nós precisamos tomar decisões. Ninguém vive sem decidir alguma coisa todos os dias. Mas algumas decisões, elas têm que ser recorrentes. Tem que ser uma decisão que vai fazer parte da nossa vida para sempre. E uma dessas coisas que nós vamos estar falando aqui para você é a respeito de que você, assim como eu, devemos dominar sobre os nossos desejos. Domine sobre os seus desejos. Esse é o tema da nossa palavra. Para isso, nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A história de um homem que não dominou sobre os seus desejos. Tá? Mas olha só o que diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a respeito disso. Gênesis, capítulo 4, verso de 1 a 11. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais uma vez a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E também, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaíste o teu semblante? Se bens fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Mas sobre ele deves dominar. Guarda isso no coração. E falou Caim a seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Pai, nós temos a tua palavra, nós temos o teu Espírito, por ela nós somos guiados, por ela nós vivemos, Senhor Deus, e fazemos dela, Senhor Deus, a nossa regra de fé e prática. Nos abençoe, revele, Senhor Deus, o que está no íntimo de nossos corações. Aperfeiçoe em nós, Senhor Deus, que ela cumpra o propósito pela qual ela está sendo enviada neste momento, na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Interessante que o texto fala que a terra recebeu o sangue de Abel. Não somente a oferta, mas o sangue. E também a falta de domínio leva um homem, uma pessoa, a fazer coisas, a tomar atitudes, porque ela não teve
domínio sobre si, sobre as suas emoções, sobre aquilo que causou nela uma ira. A palavra de Deus diz assim: ireis, mas não pequeis. A ira, ela vem. Não tem como ela não vir, ela vem. Mas cabe nós dominar sobre ela. Cabe nós saber o que nos provoca a ira. Sabe, o que provocou a ira de Abel foi ver a oferta do seu irmão ser aceita por Deus. Mas interessante que mesmo assim, Deus não rejeitou a Caim, rejeitou a sua oferta, mas não rejeitou a Caim. Porque Deus continua conversando com ele, falando com ele, se preocupando com a decisão que ele iria tomar. Deus continua conversando com ele. Caim, como está o seu coração? Caim, por que tu está irado? O que está acontecendo contigo? E Deus diz a causa do que estava no coração de Caim. Deus sabia que ele estava irado porque a oferta dele não foi aceita. Mas Deus fala com ele também: mas se você não fizer da maneira que o teu irmão fez, você também não será aceito? A sua oferta também não será aceita? Deus estava preocupado com o resultado da oferta. Não somente com a oferta, mas com o resultado da oferta. Sabe quando você se envolve numa questão para resolver um problema, e você está preocupado simplesmente em resolver o problema, mas você não entende, às vezes, que aquele problema tem consequências? Você não analisou as consequências das decisões que tomou? E assim esse quadro que é apresentado para nós. Mas só que esses dois filhos foi motivo de alegria para os pais. Ela ficou feliz com o nascimento de Caim, a Eva. Ela ficou feliz com o nascimento de Abel. Coisas que chegam para nós, que nos traz alegria, mas que em um determinado momento da vida nós não temos domínio mais sobre elas, sobre as coisas que recebemos, e principalmente de vidas, de pessoas que entram na nossa história, que entram na nossa vida. Nós criamos filhos para a glória de Deus, nós fazemos trabalho na igreja para a glória de Deus, mas nós não sabemos como cada um está entregando a sua oferta. Não sabemos como cada um está diante do Senhor, como Deus tem recebido a oferta, a vida de cada um no seu altar, se Deus está aceitando as nossas ofertas, se Deus está rejeitando as nossas ofertas. Mas aqui o texto diz que o Abel trouxe das suas primícias. E o motivo todo era oferta. Porque cada um trouxe a Deus. Cada um ofertou a Deus. Mas o resultado foi diferente. O que levou Abel a entregar o melhor foi que ele estava dominado em agradar a Deus, pelo desejo de agradar a Deus. Ele estava dominado pelo desejo de entregar o melhor a Deus, de oferecer o melhor a Deus. Então, o resultado disso foi a glória de Deus, a exaltação de Deus e a bênção de Deus sobre Abel. Enquanto Caim, que estava oferecendo também a sua oferta a Deus, ele não trouxe a melhor parte. E isso trouxe para ele a rejeição. E a rejeição, obrigado, irmão. E a rejeição trouxe para ele uma consequência, gerou algo no coração dele. Sabe, quando você
faz o melhor para uma pessoa. E essa pessoa recebe isso com gratidão, com alegria. Você tem prazer em fazer, em realizar. Mas também você pode fazer e não fazer o melhor. E você ter consciência que não fez o melhor, que você poderia fazer. E isso também tem a sua consequência. Então aqui Deus, conversando com Caim, a primeira pergunta que ele faz é: por que está irado? Porque Deus quer tratar a causa. Deus quer tratar a raiz do seu problema. E Deus está preocupado com o que está no íntimo do seu coração. Porque você está irado. E quando eu entendo a raiz do problema, eu vou buscar uma verdadeira solução. Eu não vou maquiar. Então, para Deus e para Caim estava claro o motivo da sua ira. Estava claro o motivo da sua ira. E para Caim, também ele ficou exposto diante de Deus, porque Deus sonda o coração. Então Deus revela a Caim o que está no coração dele. Olha, está aí no seu coração a ira. Domine. Domine os seus desejos. A marca de um homem vencedor é o domínio. Não é dominar as outras pessoas. A marca de um homem vencedor, de uma mulher vencedora, é o domínio. É como ela domina os seus desejos. É como ela domina as suas emoções. É como ela domina aquilo que ela tem. O que pode, o que não pode fazer. Quando fazer, como fazer, por que fazer. Domínio. E quando eu tenho domínio, eu tenho consciência. Uma das marcas do domínio é a consciência que você tem sobre isso. Se está sobre o seu domínio, só você pode fazer. Então, eu entendo aqui que a primeira coisa que eu quero dizer, que nós dominamos, é a oportunidade de oferecer a Deus, de adorar a Deus, da maneira como Ele quer ser adorado. É o domínio. Domine as suas emoções na presença do Senhor. Domine as suas emoções no altar do Senhor. A forma que você quer agradar a Deus. Você precisa dominar isso. Eu vou oferecer o meu melhor. Eu vou entregar o meu melhor. Porque eu tenho domínio sobre a minha vontade. Sobre aquilo que Deus me deu. Domínio. Davi, ele tinha o domínio para construir o templo do Senhor. Ele tinha todo o material, ele tinha todos os recursos. Mas Deus disse para ele assim: não é você que vai construir. Ele podia insistir: eu vou fazer porque eu posso. Mas ele decidiu obedecer, se sujeitar. Se sujeitar também é se deixar dominar pela vontade do Senhor. Domine a sua ansiedade. A Bíblia fala assim para nós: não ter ansiedade. Não tem ansiedade, é isso? É isso que ela fala? Não. Ela diz para nós lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade. Então, todos nós temos ansiedade. Todos têm ansiedade. Mas nós devemos dominar sobre ela. Todos nós, um dia, já ficamos ou vamos ficar irados. Mas devemos dominá-la, para que isso não cause danos maior, nem a nós mesmos, nem a quem está à nossa volta. Conversando com uma pessoa, ela: pastor, mas isso, o caminho é esse. Quando você está irado, nunca vai na pessoa que é a fonte da sua ira. Desvia o caminho. Vai em outra pessoa primeiro, de sua confiança, que tem amor por sua vida, que tem amor,
que conheça o Senhor, que conheça a palavra de Deus, passa por esse primeiro filtro. Fale do que está no seu coração. Aí depois, se você tiver uma segunda pessoa, também com essa característica, vá nela. Conforme você vai passando pelo filtro, a sua ira vai sendo acalmada. E você vai chegar lá no final da linha com uma solução para aquilo que você está vivendo. Então, nós precisamos de filtro para os nossos problemas de ansiedade, para os nossos problemas de ira, para os nossos relacionamentos, para as dificuldades que nós passamos. Por isso, um lugar gostoso que nós temos é reunião de oração. Gente, um lugar gostoso de cura. Você chega irado, nervoso. Aí você começa ali, meus irmãos, orem por mim. Meus irmãos, eu estou assim, estou me sentindo desse jeito, um ambiente seguro, um ambiente de intimidade, que você se coloca e as coisas vão acontecendo. Quando você sai daquele ambiente, a sua ira já está acalmada. Você já assume o domínio, o controle das suas emoções. Quantos problemas teriam sido evitados se você dominasse os seus desejos? Se eu dominasse os meus desejos, quantos problemas teria evitado? Quantas brigas eu teria evitado? Então, às vezes, o domínio não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. A gente quer dominar pessoas e nós não precisamos dominar pessoas. Nós precisamos dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E, às vezes, duas coisas que você vai precisar: do domínio próprio e da fé. Quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, veio aquele vendaval, aquela tempestade. E eles estavam como desesperados, por quê? Porque eles não tinham domínio sobre o sobrenatural, sobre a natureza. Eles não tinham domínio. Mas, de repente, Jesus está no barco. Jesus é despertado. E Jesus entende que a situação seria resolvida pela fé. Pela fé. Então, ele fala assim, homens de pouca fé. E Jesus manda o mar se acalmar, manda o vento se acalmar, porque aí eles falam assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que tem domínio sobre essas coisas? Quem é esse? É o seu Deus. É o seu Pai. É o seu amigo. É aquele que gera fé no seu coração. Uma fé que domina o nosso ímpeto. É uma fé que domina a nossa ira. A nossa fé não é somente para conquistar coisas. A nossa fé nos leva a dominar coisas. E principalmente o nosso coração. Se tem algo que você precisa dominar, que eu preciso dominar, são os meus sentimentos. Os nossos sentimentos. Se você não dominar os seus sentimentos, você vai se tornar escravo de situações, você vai se tornar escravo de pessoas. Porque naquele exato momento, chegou uma proposta para você, e você não dominou os seus desejos. Você não dominou os seus sentimentos. Vai chegar aquele carinha, e vai chegar aquela carinha, né, também que tem as carinhas, né, que chega e as pessoas caem na cilada do inimigo. Você vai estar no lugar que não é para estar. E você vai precisar dominar os seus sentimentos. Sabe onde Davi estava? No palácio. Descansando lá. Em vez de estar na guerra com os outros. Ele estava lá no palácio. Descansando. Dormindo. Aí ele olha. Aquela mulher bonita lá, tomando banho. Ele não domina os sentimentos dele. Ele não domina as suas emoções.
Não era por falta de mulher, que ele tinha bastante. Mas quando nós não dominamos os nossos sentimentos, nós vamos ser atraídos por aquilo que não é nosso, por aquilo que não nos pertence. E ele peca. Ele peca. Mas aí chega o Urias, o dono, a quem pertencia a menina. Ele volta. E Davi, o que Davi não tinha, ele tinha. Comprometimento com o povo. Falta de domínio, gente, vai gerando essas coisas em nós. E ele manda ele ir para casa para esconder o seu pecado, porque ele não dominou as suas paixões, porque ele não dominou as suas emoções. Mas sabe o que faz? Aquele homem era dominado por um senso de responsabilidade. Eu não posso. Meus irmãos estão na guerra. Eu não posso ir para casa. E por causa disso ele morre. Porque Davi não dominou as suas emoções. Ele cometeu um homicídio. Porque Caim não dominou as suas emoções, ele cometeu um suicídio. Um homicídio, melhor dizendo, perdão. Cometeu um homicídio. O que nós não controlamos pode nos matar. O que nós não dominamos pode nos matar ou matar outros. Então a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, se Deus nos deu riquezas, se Deus nos deu salário, se Deus nos deu recursos, nós precisamos dominar sobre essas coisas. Dominar sobre nossos desejos, a fim de que nós possamos oferecer a Deus aquilo que é de Deus. Oferecer a Deus o nosso melhor a cada dia. Domínio. Aí, lá nos frutos do Espírito, vai estar lá domínio próprio. Como resultado de uma pessoa que tem vida no Espírito, como resultado de uma pessoa que tem vida em Deus. Ah, querido, aquela conversa não precisaria acontecer daquele jeito se houvesse domínio. Aquele problema não poderia ser resolvido de outra maneira se tivesse domínio. Você teria ganhado aquela causa se você tivesse domínio. Entende? O domínio, ele nos leva a vencer também situações. Ele nos leva a conquistar. Quando o atleta domina o seu corpo, ele vai dosando a força na caminhada, na maratona. Ele vai dosando, ele vai controlando, ele vai dominando o seu corpo, ele vai dominando a sua ansiedade, até ele chegar à linha de chegada. Domínio. Você domina uma equipe, você lidera uma equipe em amor, dominando, conduzindo as pessoas em amor, domínio. Você vai precisar de domínio para direcionar uma equipe. Você vai precisar de domínio para levar uma pessoa ao crescimento. Entende isso? Então, o que acontece aqui? O resultado foi um trabalho bem feito e um trabalho mal feito. Uma oferta bem feita e uma oferta mal feita. Mas para quem que nós estamos fazendo? A diferença é que os dois estavam ofertando a Deus que conhece todas as coisas. Talvez quando nós pensamos em fazer algo para alguém, para alguma pessoa, a gente pode fazer, porque a pessoa não tem o poder de conhecer o nosso coração. Entende? O meu irmão, a minha irmã, o pastor não tem poder para conhecer o seu coração, a não ser se Deus o revelar. E às vezes Deus revela.
Deus revela. Então, a nossa falta de controle, a nossa falta de domínio, pode fazer grandes coisas que glorifiquem a Deus, mas também pode fazer coisas que não glorificam a Deus. Caim não dominou seu coração 2 vezes aqui. Ele não dominou o coração dele na hora de escolher a oferta. Entende? Se o coração de Caim fosse dominado pelo temor ao Senhor, ele oferecia o melhor. Então, o resultado de falta de domínio vai gerar falta de domínio. Abel, ao contrário, ele estava dominado pelo desejo de agradar a Deus, por isso que ele fez o melhor. Por isso que ele ofertou o melhor. Aí eu pergunto, você, assim como eu, o desejo de agradar a Deus tem dominado o seu coração? O desejo de entregar o melhor a Deus tem dominado o seu coração? Tem dominado o meu coração? Eu faço porque as pessoas estão olhando? Ou eu faço porque Deus está olhando? Eu faço porque as pessoas não conhecem o meu coração? Ou eu faço porque Deus me deixa fazer do jeito que eu quero? Não. Deus nunca vai deixar você fazer nada para Ele do jeito que você quer. Deus sempre vai ter o meio para você fazer aquilo que Ele quer. Sabe por quê? Para que haja equilíbrio entre nós. Para que ninguém faça mais ou menos que o outro. Para Deus, todos nós podemos fazer o melhor. Para Deus, todos nós podemos fazer o melhor. Por isso que lá na Bíblia está assim, ó. Trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro. Para quem que ele está falando isso? Para algumas pessoas ou para todas as pessoas? Para todas as pessoas. Todas as pessoas dizimam 10%. Seja o que tem muito, seja o que tem pouco. Todos dizimam igual. Todos dizimam igual. Mas Deus está olhando para o coração. Para o coração. Não deixe de fazer o melhor para Deus. Não deixe de oferecer o seu melhor para Deus. Não faça isso, querido. Se você tem uma vida, uma relação com Deus, faça o seu melhor. Deixe-se dominar pelo desejo de agradar a Deus. Porque senão o desejo do seu coração vai ser proporcional. Vai ser proporcional. Então, quando Caim se ira, Deus, sabendo a causa, ele não se irou contra ele. Ele não buscou um lugar de arrependimento. Ele teve um escape. Ele cedeu aos olhos. Ele colocou a razão da sua ira no irmão. Como se matando o irmão, isso resolveria o problema. Pelo contrário, um abismo chama outro abismo. Por isso que nós temos que aprender a dominar os nossos desejos. Olha os desejos de Davi, o que aconteceu. Todos os seus filhos
Uma crise familiar. A espada não saiu da casa de Davi. Porque não dominou os seus desejos. Saul perdeu o domínio do reino, porque não dominou suas emoções, porque não dominou o seu coração. Querido, o nosso coração é enganoso, é o que a palavra de Deus diz. Quem pode dominar, quem pode controlar? Mas se eu e você tivermos uma vida em submissão a Deus, o desejo de agradá-lo, nós vamos dominar. Então, o que faz com que eu domine o meu coração é o desejo de agradar a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ninguém vai dominar o seu coração sem o desejo de agradar a Deus. Ninguém. Ninguém vai dominar. Ninguém vai dominar suas emoções sem o desejo de agradar a Deus. Porque a nossa natureza luta contra. A nossa carne luta contra. Nós só vamos conseguir sacrificar a nossa carne buscando agradar a Deus. Nós só vamos conseguir nos santificar buscando agradar a Deus. Nós seremos obedientes buscando agradar a Deus. E aí isso gera domínio. Quanto mais eu quero agradar a Deus, mais força, mais poder eu tenho para dominar sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades. Mais eu sujeito a Deus, a minha carne, vou sacrificando ela todos os dias. Isso eu vou levar para a minha família, para o meu relacionamento com a minha esposa, para o meu relacionamento com as minhas filhas, com meus amigos, aonde eu estou. Eu vou dominar sobre o desejo de adoração a Deus. Eu vou adorar a Deus com o meu tempo de uma forma melhor. Eu vou ler a Bíblia, eu vou me dedicar de uma forma melhor, porque eu vou renunciar. Eu vou dominar sobre a minha carne. Aí eu não alimento ela. Eu não alimento a minha carne pelo desejo de agradar a Deus. O texto sagrado diz assim: como purificará o mancebo ou o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. Desejos, querido, você não vai ficar livre dos seus desejos. Você nunca vai ficar livre dos seus desejos. Cabe você dominá-lo. Mas nós temos o inimigo. Nós temos Satanás. Sabe o que ele vai falar? Pode fazer do seu jeito. Você pode fazer. Não, não precisa dominar não. Livre, seja livre. Faça o que quiser, do jeito que quiser. É isso que ele faz. Não há limites. É isso que a sociedade está pregando para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Não, você não pode fazer o que quer. A sua vida está sempre ligada a alguém ou a alguma coisa. Você nunca vai viver para si mesmo. É impossível. Você vai viver para alguém ou para alguma coisa. Pois foi para isso que Deus criou você. Para viver para alguém ou para alguma coisa. A sua vida tem finalidade. Então, ele não entendeu. Mas, acredito que, assim como Davi, assim como Saul, nós podemos tomar decisões de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus, e alcançarmos vitória. Porque José estava lá
na casa do Potifar. E a gente sabe a história. A Potífera tentou um negócio com ele lá. Como diz, tentou fazer uma potifaria com ele. Mas ele disse não. Ele dominou sobre os seus desejos. Ele dominou. Não posso desagradar ao meu Deus. Gente, ele era jovem, tá? Os hormônios estavam rasgando. Mas ele estava dominado pelo desejo de agradar a Deus. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Porque ele estava dominado pelo desejo de agradar a Deus. Quer vencer as suas emoções? Quer vencer os seus desejos? Quer vencer os seus hormônios? Busque viver uma vida que agrade a Deus e domine os seus desejos. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, vai ser reconhecida por aquilo que ela domina e por aquilo que domina ela. Então, se eu estou sendo dominado pelo desejo de agradar a Deus, eu vou dominar tudo aquilo que vem contra mim para não agradar a Deus. Aí está a renovação da nossa mente. Você vive para agradar a Deus? O Salmo de número 37 vai dizer assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o que aconteceu com o coração de Caim? Ele não agradou ao Senhor. Por isso que o desejo do coração dele não foi aceito. Abel agradou ao Senhor, por isso que o desejo do coração dele foi aceito pelo Senhor. Deus aceitou o coração de Abel. Deus aceitou a oferta de Abel, porque ele agradou ao Senhor. A vida é domínio. A vida é domínio. Você domina e é dominado por alguma coisa. Agora, aquilo que domina você, vai conduzir você a dominar as coisas que estão abaixo de você. Então, Deus nos dá a capacidade de decidir. Você é livre, Abel. Você é livre, Caim, para oferecer. Mas você não é livre das consequências da sua oferta. Porque quem decide sou eu que estou recebendo. Decido aceitar ou não aceitar. Deus domina sobre a sua vontade. Deus domina sobre a sua oferta. Deus domina. E assim eu vou aprendendo, assim eu vou vivendo. Assim eu venço o inimigo. Assim eu venço as tentações. Assim eu venço as intrigas relacional do dia a dia, lá no seu trabalho, lá com o seu filho, com a sua esposa. Você vai mostrar quem domina é o Senhor. Meu coração está dominado pelo Espírito Santo. Meu coração está dominado pela palavra do Senhor. Por isso meus diálogos, minhas conversas serão conversas que glorificam o Senhor. Porque é isso que me domina. Isso que me domina. E o final foi que ele foi dominado pela ira. Aquilo que você não domina, passa a dominar você. Aquilo que você não domina, passa a dominar você. Conversamos aqui hoje sobre, na escola bíblica, tá? Queridos,
Escola bíblica, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, está uma benção, hein? Vem estudar. A Escola Vida Plena. Tá? Venha participar, tem sido tão gostoso, um tempo tão maravilhoso de edificação. Então, olha como é que as coisas acontecem. O inimigo sempre vai tentar levar você a tirar vantagem em desobedecer a Deus. Sempre vai tentar. Por isso que toda a investida de Satanás na vida do crente, na vida das pessoas, é tentá-lo. Porque ele não pode fazer por você, mas ele leva você a fazer. Ou leva a pessoa a fazer. Para que a culpa caia sobre ela. Nós só somos culpados por aquilo que fazemos. Entende? E dentro disso, aí o homicídio de Caim gera para ele uma marca. Gera para ele uma marca. E aquilo que nós não dominamos nos marca. Tem pessoas marcadas pelo vício do cigarro. Por quê? Um dia, ela achava que tinha domínio. Tem uns assim, não, quando eu quiser eu paro. Tem uns assim, não, só vou experimentar um pouquinho. Aí está preso na bebida até hoje. Nunca mais saiu. Por quê? Passou a ser dominado por aquilo. E se tornou escravo daquilo. Aí você pergunta, uma planta pode dominar um homem? Um objeto pode dominar um homem? Pode. Pode. Porque desde que aquilo passa a envolver com as emoções dele, passa a dominá-lo. Aí eu falei para ela assim, como você deixa uma planta te dominar? Ela diz para você, fuma agora. E vai lá e fuma. Uma bebida. Ah, não quero mais beber. Você vai beber. Ela chama ele e vai lá e bebe. Parece que tem voz. Sabe o que é isso? Domínio. Sabe o que é o vício? Domínio. E nós somos hoje chamados pelo Senhor a conhecer aquilo que nos domina. E tomar decisões. Sabe, quando a palavra diz sobre nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, domínio. Se deixa ser dominado pelo amor de Deus. Sabe quando a Bíblia diz para você amar a Deus sobre todas as coisas? É você dominar. Proteger o seu coração de outro tipo de amor. Que não te escravize, mas pelo contrário te mantenha em liberdade. Davi ainda vai dizer assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Queridos, eu pergunto, o que está dominando o seu coração? O que está levando você a tomar decisões? O que está levando você a tomar decisões? Aonde você quer chegar? E para nós concluirmos a nossa palavra, tudo começa no altar. Tudo começa no altar. Quer ter uma vida de domínio sobre as suas emoções? Quer ter uma vida de domínio sobre
sobre tudo que envolve você, comece pelo altar. Comece pelo altar. Você tem uma decisão para tomar essa semana, que vai mudar a sua vida e vai influenciar a vida de muitas pessoas. Vá para o altar primeiro. Dobre o seu coração. Decida com o Senhor. Decida com o Senhor. Porque tudo vai começar pelo altar. E altar é lugar de duas coisas: oferta e sacrifício. Altar é lugar para duas coisas: oferta e sacrifício. Se o altar da sua casa, da sua vida, tem essas duas coisas, eu digo que você já é mais do que vencedor. Você vai vencer. Você vai vencer se o seu altar tiver oferta e sacrifício. Sacrifício de louvor, gente. Tiver jejum, leitura da palavra, sacrifício relacional, consagrar as suas amizades ao Senhor, consagrar sua família ao Senhor, mas isso tem que ser no altar. Sabe por que Jesus fala que nós seremos mais que vencedores? Porque Ele fez do nosso coração, da nossa vida, um altar para o Espírito Santo estar e reinar. O Espírito Santo não pode estar simplesmente em nossos corações. Ele tem que estar em nossos corações, mas reinando, mas governando, mas dirigindo, controlando, dominando. Quantas vezes Davi teve oportunidade de matar Saul, mas ele não fez, porque o temor do Senhor controlava, dominava o seu coração. Você não vai matar ninguém se o temor do Senhor, se a palavra do Senhor dominar o seu coração, dominar as suas emoções. Pelo contrário, você vai vencer. Lute para que o Senhor tenha um lugar de governo, de domínio na sua vida. Para que você possa ter uma vida que agrade-o. Ah, querido, quando você começa a agradar ao Senhor, Ele começa a satisfazer o desejo do seu coração. Ele começa a colocar a sua vida em ordem. Ele começa a trazer uma paz para a sua consciência. Ele traz renovo para as suas amizades, para o seu campo relacional. Ele faz de você uma referência. Domine. 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 O grande caos da humanidade foi porque o homem não dominou. Se Eva tivesse dominado, se Adão tivesse dominado, se nós exercermos o domínio que Deus tem nos dado, o poder que Deus tem nos dado para dominar a nossa carne, para dominar as nossas vontades, nós seremos um povo melhor, nós seremos uma igreja melhor, nós seremos uma família melhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então comece a clamar ao Senhor por domínio, domínio, domínio. Domínio, Senhor, restaura o meu altar, restaura a minha vontade de te agradar, restaura, Senhor Deus, o prazer em te servir, restaura o prazer em te adorar, restaura o prazer em estar em sua casa, restaure, Senhor, eu quero dominar sobre essas coisas, eu quero dominar sobre a minha frieza espiritual, eu quero dominar, Senhor, eu quero dominar sobre a paixão que eu tenho pelas coisas de lá de fora. Eu preciso de uma paixão espiritual pelas coisas que te atraem. O desejo de agradar a Deus tem que ser maior que o desejo de agradar a nós mesmos.
É sacrifício, querido. E você vai ter tudo aquilo que a palavra diz que diz a seu respeito. As promessas estão ligadas a domínio. Por isso que nós temos 10 mandamentos lá. Domine, não matarás. Por que tem lá, gente? Por que tem lá não matarás? Por quê? Porque a gente vai ter vontade de matar, querido. Só por isso. É por isso que está lá, não matarás. E nós vamos precisar dominar sobre o desejo. Não foi lá, Pedrão não pegou a espada e... Ele não queria acertar a orelha não, tá? Ele queria o pescoço, porque ele errou. É porque ele errou. Jesus teria que ressuscitar o Malco. Em vez de colar a orelha, Jesus ia ressuscitar o Malco. Era isso que ia acontecer. Ele só precisou colar a orelha. Ele teria que ressuscitar o Malco ali. Domínio. Não furtarás. Por quê? Ah, querido. Domínio. Por isso que está escrito lá, não. E tem outras coisas lá. Né? E está lá o nãozinho lá. Não, não, não. Aí o pessoal fala, não, a carne é fraca. É por isso mesmo, gente. É por isso que o espírito é forte, filho. Por isso que a gente tem que renunciar à carne. Por ela ser fraca, você não anda com gente fraca. Gente fraca não domina você. Então você não pode deixar ela dominar se ela é fraca. Você tem que dominar, você dominar pelo Espírito, que é forte, que te protege, que te garante a vitória. Sabe por que Sansão terminou daquele jeito? Porque ele não dominou. Deus deu poder a Sansão. Deu autoridade, mas ele não dominou sobre a sua carne. Terminou daquele jeito. Mas Deus fala de João Batista. Gente, eu amo João. Camarada, eu quero bater um papo com João. Chega lá em cima. Vem cá, João, como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu? Domínio. João era um camarada que dominava. Ele foi dominado pelo Espírito Santo no ventre. O Espírito Santo já dominava a vida de João Batista no ventre. Sabe o que é isso? Aí Jesus fala, homem igual a João, não tem igual. Nascido de mulher igual a João, não tem igual. Sabe por quê? Domínio. João teve uma vida dominada pelo propósito. João teve uma vida dominada pelo propósito de agradar a Deus. E ele viu isso. Ele viveu isso. Você quer poder para dominar? Quer poder para vencer? Quer autoridade? As pessoas vão valorizar você quando você dominar os seus desejos. Quando você for uma revelação exata do amor do Pai. Uma revelação de Jesus nessa terra. Eles vão poder fazer qualquer coisa, mas nunca vão poder dizer que você não é dominado ou dominada pelo Espírito de Deus. Mas sobre ele deves dominar. Mas sobre o seu desejo, você deve dominar. E o desejo aqui é o fruto da ira. Está triste em casa com o filho, com a filha, com situações? Domine. Peça ao Senhor, Senhor, traz paz ao meu coração.
Eu quero te agradar. E se eu te agradar, o Senhor vai satisfazer o desejo do meu coração. Não é barganha, isso é promessa. Faça com desejo puro de agradar a Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você.